Não é só para você. Amém? Tem um propósito. Mas nessa noite nós vamos receber mais uma vez uma palavra poderosa. Nosso querido apóstolo Sérgio Pessoa, ele esteve conosco desde a sexta-feira na nossa conferência Atos 29. E você vai poder celebrar junto conosco e receber dele mais um pouco, amém? Então, Sérgio, por favor, venha. Aleluia. Vamos ficar em pé. Diga comigo, eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Diga para o seu vizinho, você é grandemente abençoado. Você é altamente favorecido. Você é extremamente rico. Você é completamente sarado. Você é plenamente conservado. Ore por essa pessoa agora, abençoe ela com oração. Pai, nós declaramos uma noite maravilhosa, declaramos uma noite de milagres, declaramos uma noite do sobrenatural. Eu oro por cada pessoa que está aqui hoje à noite, para que ela receba o poder da ressurreição na vida dela, para que a manifestação dos teus milagres aconteçam, que haja um novo tempo na vida dela, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Que hoje seja uma noite ímpar e um divisor de águas na vida de cada pessoa que está aqui. Todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube, não importando o dia e a hora que ela vai ouvir essa mensagem, declaramos milagres sobre a vida dessas pessoas. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo nosso ministério, por aquilo que o Senhor tem aberto porta para a nossa vida. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, aleluia. Podem sentar, amados. Vamos abrir em Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6. Nós vamos falar algumas coisas importantes hoje sobre tudo é pelo Espírito, ou as coisas do Espírito. Prosseguiu ele, versículo 6, Zacarias capítulo 4, verso de número 6 diz: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Você pode colocar seu nome aí. Não por força, isso característica humana, né? Nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Diga, não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, a obra geral do Espírito Santo em nós, tudo que Deus faz é pelo Espírito. Deus não cria nada se não for pelo Espírito. Deus não faz nada na terra se não for pelo Espírito. O Espírito Santo é a base principal pelo qual o poder de Deus se move. Ele é considerado o poder de Deus, né? Por isso que Jesus disse, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, para muitas pessoas, é como se fosse uma força, um vento. Aquilo são demonstrações do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Bem, nós temos o processo de Deus fazendo tudo, de Gênesis até Malaquias. Nós vimos o período onde Deus revela, onde Deus fala, onde Deus ordena, onde Deus dá a lei, onde Deus faz tudo que tem que fazer, está lá no Velho Testamento. Na transição, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver Jesus entrando, quebrando paradigmas, destruindo sistemas de lei, destruindo a religião, trazendo o reino, manifestando o reino, mudando costumes e doutrinas, até mesmo a forma como as pessoas faziam de lavar as mãos e um monte de coisa para poder comer. Jesus vai ensinando coisas que para eles eram inéditas, mas Jesus disse algo interessante: eu tenho muita coisa que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar. Ele é o Paracleto, chamado ao lado para ajudar, é um semelhante a mim, ele vai guiar vocês em toda a verdade, ele vai pegar tudo que é meu e vai anunciar a vocês. Esse é chamado o Espírito Santo. Ele tem vários nomes na Bíblia, como o Espírito da Verdade,
O Espírito de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que a maior característica dele é gerar santidade em nós, o Espírito de súplica, de graça, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. E esse Espírito Santo foi enviado para nós. Ele veio habitar em nós e as duas maiores obras dele é vivificar toda a obra da redenção. E isso se chama novo nascimento, mas também toda obra de capacitação. É pelo Espírito Santo que Deus faz tudo para nós. Tudo de Deus para nós está no Espírito. Todas as bênçãos estão no Espírito. O bom disso é que, estando no Espírito, nós só podemos acessar se andarmos no Espírito. Nós estamos no Espírito pelo novo nascimento, mas muitas das vezes não temos andado no Espírito. E isso causa com que Deus nos ajude, nos dando os frutos do Espírito, para ativar no nosso espírito o caráter e a habilidade de Deus. Então, andando no Espírito, a Bíblia diz que jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne, e andando no Espírito, todas as bênçãos estão disponíveis para nós. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Orar por aquilo que já tem é pura ignorância. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Qualquer coisa que você precisa já foi dado. E é por isso que a oração de Efésios é vital para você entender o que Deus já te deu, iluminar os olhos do seu entendimento e saber que todas as coisas já são nossas. Paulo diz pelo Espírito, olha, tudo é vosso, você é de Cristo e Cristo é de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele vai para a posição celestial, ao ponto de que a Bíblia diz, todas as coisas foram convergidas até ele. Tudo que estava no céu convergiu para Cristo. Tudo que estava na terra convergiu para Cristo. E agora Cristo está em nós. E nós estamos em Cristo. Uma coisa é o Espírito em nós, e outra coisa é nós nos movendo pelo Espírito. Nós precisamos nos mover pelo Espírito. E as coisas simples como ore, jejue, leia a Bíblia, ame o seu próximo, são direções do Espírito tão simples que pessoas não conseguem obedecer, porque muitos de nós estamos com aquela expectativa como se tivesse que ter um arrepio, ou um anjo aparecendo ao lado, ou houvesse um trovão, e aí a gente, uau, Deus falou comigo, eu estou todo arrepiado. Mas a Bíblia não diz onde estiver 2 ou 3 arrepiados, eu estou no meio dele. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio dele. Estão comigo? Então tudo que Deus vai fazer é pelo Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi guiado pelo Espírito. Tudo que Jesus fez foi pelo Espírito. Antes de Jesus subir, ele diz, fica em Jerusalém. Eu vou mandar a promessa do meu Pai, até que vocês sejam cheios do Espírito. Todos os apóstolos que Jesus enviou eles cheios do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, para os diáconos daquela época poder se vir às mesas e levar comida para os órfãos e viúvas, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Continuamente a igreja de Atos estava se enchendo do Espírito Santo. Por isso que era uma igreja diferenciada, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você estará cheio de fé. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você estará cheio de poder. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você estará cheio de sabedoria. Porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de entendimento, de força, de graça. Tudo que eu e você precisamos é ficarmos cheios do Espírito Santo. E a regra básica para ser cheio do Espírito Santo é salmodiar, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dar graças ao Senhor e nos enchermos salmodiando a Ele, cantando músicas espirituais. É tão simples ser cheio do Espírito que inventaram a teologia para complicar. Eu e você só precisamos fazer coisas simples como obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai. Ou cantar uma canção que você goste e daí começar a salmodiar. Tu és a minha vida, tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Davi entendeu tão bem essa importância de cantar e salmodiar, que a Bíblia diz 3 vezes no dia te louvo. Quando ele descobriu o poder disso, ele disse 7 vezes no dia te louvo. Depois ele entendeu e disse, em todo tempo te louvarei e o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Quer destruir o diabo de uma maneira clássica? Comece a cantar quem Deus é na sua vida e o que Ele é na sua essência. Oh, tu és
grande, tu és maravilhoso, tu és excelso, tu és sublime, tu és a minha rocha, tu és a minha porção. Você vai ver Davi cantando: tu és meu escudo, tu és a minha herança, tu és a minha porção, tu és o meu quinhão, tu és a minha fortaleza, tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és o meu amparo, tu és o meu libertador, tu és a minha luz, o meu arco, a minha flecha. O Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha porção. Aleluia! Eu e você podemos salmodiar o Senhor hoje à noite aqui, começar a dizer que Ele é grande, maior do que os problemas, maior do que a circunstância. E a Bíblia diz: se fizermos isso, ficaremos cheios do Espírito Santo. O diabo não tem medo do teu título, nem do teu tamanho, nem da tua força, porque a força espiritual é maior do que a força natural. Mas existe um poder que está em nós, que veio para destruir as obras do diabo, e está escrito assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Bem, nós estamos no Espírito, o Espírito está em nós, mas nós estamos andando no Espírito. Murmuração é da carne, preocupação é da carne, ansiedade é da carne. Há uma ordem de Deus para mim e para você: não ande ansioso por nada. Só existe uma maneira de não andar ansioso, é andando no Espírito, é se enchendo do Espírito Santo. Aprendendo: pega a tua vassoura, varrendo a casa, como eu estou varrendo esse lixo, Deus varreu o meu pecado. Aleluia! Você vai salmodiando: o Senhor é a minha porção e a minha herança, a minha salvação, o meu cântico. Aleluia! Você vai ver Davi colocando Deus em tudo na vida dele. E esse é um passo tão simples, mas nós fazemos pouco. Nós fazemos isso apenas na hora da igreja, no espaço do louvor. E parece que quando termina o louvor, nós simplesmente vamos para casa e esquecemos que temos uma arma poderosa. O louvor é algo tão poderoso que faz com que a glória de Deus entre na sua casa e possa encher toda a sua casa. Experimenta antes de abrir a porta da loja, entrar lá e começar a render graças pela nova clientela que está chegando, expressando sua fé. Pega os papéis de conta e levante e diga: obrigado, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Eu declaro tudo pago em nome de Jesus. Você vai atrair a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! E quando você começar a louvar, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem visão, ela tem sonhos, porque ele disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês terão visões, e terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Você sabia que tem filho de Deus que não se aceita ver como filho, só se vê como servo? Deus diz: não tem problema, eu vou derramar o meu Espírito sobre os servos da mesma forma. Ou seja, uma vez que você fica cheio do Espírito Santo, o inferno começa a tremer, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, abalou as estruturas do inferno. Oh, aleluia! Fique cheio do Espírito Santo com salmos, depois cânticos espirituais, cantando e salmodiando no coração. Tem horas que não vai dar para você cantar em voz alta, mas canta no coração. Começa a cantar: oh, tu és a minha vida, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou a justiça de Deus, sou mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha luz. Você começa a cantar coisas simples assim, até que uma frase o Espírito pega e você não sai dali e começa a ministrar o Senhor de uma forma mais profunda. Vai haver quebrantamento, vai haver choro. A presença do Senhor começa a cobrir você. E se prepare, porque portas após portas após portas vão começar a se abrir. As bênçãos vão começar a seguir você. Vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste. E tudo que você coloca a mão começa a prosperar. Porque a bênção não está num banco, numa rua, numa pessoa. A bênção está no Espírito. E aonde está o Espírito? Em você. Mas você está no Espírito. Essa é uma questão interessante. Eu estou no Espírito, eu nasci de novo, estou no Espírito, sou nova criatura, mas estou andando como tal.
Às vezes nós temos mais consciência da nossa fraqueza do que da nossa força. Porque o Senhor é a força da nossa vida. Então uma irmã, ela começou a ter dores nas pernas, e as dores foram aumentando, e agora ela já não estava conseguindo andar, e o médico disse, olha, isso aí é degenerativo, você vai ficar o resto da sua vida deitado numa cama. Ela disse, eu não aceito isso. Aí o médico disse, bem, essa é a realidade. Ele disse, minha realidade é Cristo. Oh, aleluia. Então ela ficou acamada, e todo dia o marido dela lendo a Bíblia para ela, e um dia ele leu o Salmo 27:1. O Senhor é a força da minha vida. Ela disse, peraí. Leia de novo isso aí. O Senhor é a força de quê? Ele disse, o Senhor é a força da minha vida. Ela parou, pensou e começou a dizer, se Ele é a força da minha vida, Ele é a força da minha perna. Essa perna vai se levantar pela força do Senhor. A minha já era, mas existe uma força sobrenatural. Ela começou a dizer, o Senhor é a força das minhas pernas, o Senhor é a força das minhas pernas. Ela pegou uma perna dela, colocou para fora da cama, colocou a outra para fora da cama, ficou em pé, e daqui a pouco ela começou a andar dentro do quarto, e depois começou a correr dentro do quarto. Ela foi completamente sarada. A palavra tem poder quando o Espírito Santo vivifica ela. Não é só letra. Jesus disse, a letra mata, mas as palavras que eu tenho falado são espírito e vida. Aleluia. Tudo estava em trevas até Deus falar a palavra e o Espírito Santo pegar aquilo. E o que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas havia trevas. O Espírito Santo estava lá, mas havia trevas. Nada estava formado até que Deus diz uma palavra. Veja, o Espírito Santo está em você, mas ele precisa que você fale a palavra. Você precisa dar a palavra para o Espírito dar um milagre para você. Aleluia. Diga para o seu vizinho, dê a palavra para o Espírito. Ele vai devolver um milagre sobrenatural para você. Não é por nossa força. E às vezes pensamos, vamos orar, vamos fazer uma oração forte. Em nome de Jesus, isso é coisa nossa, é pelo Espírito. Um dia eu estava pregando, tão cansado que eu estava, e eu mesmo queria terminar o culto logo para ir para casa. E sabe, orando, aquele culto demorou a presença. No final, uma mulher chegou até mim, eu nem queria que ela viesse, que eu queria ir logo para o carro. Sabe quando você está cansado que fica com raiva de você mesmo? Aquela dor de cabeça do sono que você não dormiu e você não quer ver nada. E a irmã chegou para mim e a mulher chegou e disse, apóstolo, ore por ela aqui que ela está com câncer. Eu fiz assim, tá certo, em nome de Jesus. Só toquei assim a cabeça dela e fui embora. Se aquela mulher fosse depender de minha oração, coitada. Então não tem nada a ver conosco. Eu bati na cabeça dela em nome de Jesus. Fui embora. Na terça-feira chegaram lá dando testemunho. Apóstolo, aquela mulher que orou, eu disse, eu? Eu disse, sim, essa aqui. Eu disse, não lembro. Aí ela disse, pois é, o senhor orou domingo aqui. No dia seguinte ela acordou tão forte, tão bem. E o médico tinha dado para ela apenas 15 dias de vida, que o câncer estava terminal. Aí até eu me assustei, disse, uau, que unção, hein, aleluia. Mas se ela dependesse de mim, coitada, tinha morrido. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo. Que bênção. Outro dia a menina foi levada na igreja, eu cheguei lá, aí disse, apóstolo, olhe por ela aqui. Eu disse, qual o problema dela? Ele disse, ela está com alguns caroços no seio, 16 anos. Vai amputar agora. Mas a irmã disse que o senhor ora e Deus cura. Eu digo, é verdade, aleluia. Eu desci, peguei o óleo, coloquei na mão. Na hora que eu fui colocar na cabeça dela, o Espírito Santo disse, pergunta se ela não precisa perdoar alguém. Aí eu disse, você precisa perdoar alguém? E ela disse, sim. Eu disse, você quer perdoar? Ela disse, quero. Eu disse, então faça essa oração comigo. Ela fez, eu digo, agora libere as pessoas. Diga o nome dela, se você pudesse lembrar. E ela começou a dizer, eu perdoo fulano, Beltrano, Raíssa, Priscila, coisa de colégio, universidade, né? Aquelas jovens. E no último ela disse, eu perdoo meu pai. Quando ela disse isso, a unção veio sobre ela, ela começou a orar em línguas.
Eu não orei por ela. Eu não impus as mãos nela. Quando eu fui impor as mãos, o Espírito Santo disse, manda ela procurar os caroços. Então ela apertou e não achou, a mãe dela apertou, a tia dela, que era da minha igreja, começou, era 6 mãos, procurando 6 caroços, 30 dedos, sem achar um resquício, porque existe um poder chamado Espírito da Verdade, e aqueles caroços sumiram, e aquela jovem foi curada. Que bênção é o Espírito Santo. Ele pode te guiar em coisas para prosperar, se tornar o maior milionário dessa região, guiar você em toda a verdade, dar músicas maravilhosas, instruir você no que deve andar. Você vai comprar uma coisa, ele diz, não. Depois ele diz, compra, agora dá. Agora semeia, aí você segue ele e as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu declaro que vai haver uma avalanche de milagres por causa da direção do Espírito Santo na sua vida. O diabo não consegue parar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Se você ficar cheio do Espírito Santo, o diabo vai correr léguas da sua vida. Então é tão simples, gente. Aí Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Deus recompensando você, por simplesmente entrar no quarto e dizer, pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Eu não sei qual música que você gosta de cantar, mas deve ter uma música que você gosta de cantar. Só canta para ele. Só canta para ele. Senta lá na tua cadeira lá, pode ser uma cadeira simples. Oh, pai, eu vim aqui para te adorar. Não vim pedir nada, eu só vim ficar aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Oh, digno. Vai chegar uma hora que o próprio Espírito Santo vai mandar você silêncio, não fala nada. Mas a presença dele vai cobrir você a tal ponto que chega no nível que você nem pede. A Bíblia diz, Deus satisfaz o desejo do... Você deseja. Você deseja e Deus te dá. Já imaginou? Ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A Bíblia diz que na alma de Deus está o desejo da nossa alma. Então, quando você deseja, é Deus desejando dar aquilo a você. Aleluia. Vocês estão comigo? E o Espírito Santo, ele vai encher você. Porque ele sabe que você não vence sem ele. O enchimento do Espírito Santo se chama a consciência do que ele é, do que ele pode e do que ele faz. Uma vez que tivermos a consciência de quem é o maior que habita em nós. O englosor de todas as manhãs, ao se levantar, cantava, maior é aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. Ele cantava tanto isso, só essa frase assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. Fazendo café, às vezes indo trabalhar, maior é aquele que está em mim. E um dia, ele estava deitado, já tinha pegado no sono, e começou um vendaval na casa dele. Oh, e a esposa dele, meu filho, deixou a janela aberta, alguma coisa. Ele disse, deixa eu ver o que é. Aí então ele se levanta, vai na sala, o diabo estava em pé na sala dele. Se manifestou lá na sala dele. Ele olhou e disse, é só você. Virou as costas. Foi se deitar, a mulher disse, o que é? Ele disse, era só o diabo. Alô? Aquele que mete medo em muitos, quando alguém está cheio do Espírito, mete medo no diabo. Aleluia.
A Bíblia diz que quando Jesus chegou, o endemoniado que quebrava tudo, que metia medo numa cidade inteira. Quando Jesus chegou, ele disse: vieste me atormentar? Ou seja, o atormentador foi atormentado. Porque ele sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, igreja. Se nós ficarmos plenos do Espírito Santo, não teremos problemas para resolver, porque segundo a Bíblia, ele vai adiante de nós, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro, e ele vai trazendo riqueza para as nações. A Bíblia diz que quando os profetas profetizaram, eles viram a glória que seguiria Cristo. Eles queriam saber que glória é aquela. E a Bíblia diz que o Espírito é chamado o Espírito da glória. É o Espírito Santo em nós, a diferença. Pensa comigo, Abraão não tem o Espírito Santo. Davi, quando experimentou o Espírito Santo, ele disse: não retires de mim o teu Espírito. Mas ele não podia permanecer, porque Davi era morto espiritualmente. Mas na sua vida e na minha, que nascemos de novo, ele disse: eu vou enviar ele. E ele vai ficar com vocês para sempre. Segundo a Bíblia, ele é o selo. Deus selou você com o Espírito. E aquele selo diz: propriedade exclusiva de Deus. Guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aleluia. Sabe, John D. Lake, ele desenvolveu uma vida no Espírito tão poderosa. E ele desenvolveu uma vida baseada em Romanos 8:11. Os membros da igreja dele, com 97, 98 anos, diziam assim: nós aprendemos com o John a viver uma vida no Espírito, que ninguém na cidade onde nós estávamos sofreu de Alzheimer, de problemas mentais. E eles com 97, 98 anos, lúcidos, perfeitos, sarados. Quando ele chegou na cidade de Spokane, 55 mil pessoas foram curadas, ao ponto de que aquela cidade recebeu o título da cidade mais saudável do mundo. É fraco? Quando ele se manifesta como sombra, ele faz Jesus nascer no ventre de uma virgem. Quando ele se manifesta como sombra, faz a sombra de Pedro curar. E a Bíblia diz que o salmista disse: olha, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. Quem é a sombra do Onipotente? O Espírito Santo, gente. Imagine você debaixo da sombra do Onipotente. E a outra ferramenta, depois de salmos, hinos e cânticos espirituais, se chama a oração em outras línguas. Essa ferramenta é espetacular. Paulo diz: eu oro mais em línguas do que todos vós. Depois ele diz: orai sem cessar. Ele disse: orando no Espírito, em todo tempo, com toda oração e súplica. Oh, meu irmão, isso é algo espetacular. Quer pregar a palavra? Ore em línguas. Quer fazer negócios de sucesso? Ore em línguas. Quer ter sucesso na sua vida? Ore em línguas. Quer se livrar de mágoa? Ore em línguas. Oh, ore em línguas o tempo todo. Ore tanto em outras línguas que o diabo não vai conseguir passar perto da sua loja, nem na frente da sua calçada, porque você atraiu a presença de Deus. Imagina, no Velho Testamento eles começaram a cantar: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. E a Bíblia diz que entrou uma nuvem na casa, que ninguém podia ficar em pé, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Enquanto eles cantavam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Quando Salomão foi consagrar o templo, uma nuvem encheu, e agora não era que o pessoal podia ficar em pé, não puderam entrar. Já imaginou a glória aqui a tal ponto que você não consegue entrar na igreja, fica todo mundo assistindo o culto lá de fora? Hoje pode botar um telão, naquela época não tinha. Você entende?
Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como uma forma de uma nuvem e durante o dia protegia o sol deles do sol no deserto abrasador. Estava lá uma coluna de nuvem guardando eles. Aí de noite era uma coluna de fogo. Imagina uma coluna de fogo para 3 milhões de pessoas. O tamanho dessa coluna cobrindo todos eles. Porque o deserto à noite é muito frio. E os animais peçonhentos mais mortais saem à noite para caçar. Mas aonde há fogo, a cobra não fica. Aleluia! Vocês estão comigo? Sai tudo. E aquele fogo estava cobrindo. Agora pensa comigo. Aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo, que era um símbolo ou uma demonstração do Espírito Santo, agora estão dentro de você. Você carrega o Espírito da verdade. Você carrega o Espírito de Deus. Ele habita dentro de você. E o que é que acontece quando você ora em línguas? Você ora tudo que Cristo é e conquistou. E o Espírito Santo dentro de você ora. Agora, quando você está orando em línguas, ele vai na profundeza de Deus, pega o que Deus tem e traz até você. Por isso que você, segundo a Bíblia, é fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Você precisa estar forte na fé. Porque quando alguma coisa vier contra a palavra, contra a sua vida está tão forte em Deus que vai banir aquilo da sua casa, da sua família. Imagine enfrentar um problema grave estando fraco na fé, fraco na palavra, fraco na oração. Você vai perder, mas a Bíblia diz, eu sou forte no Senhor. O Senhor é a força da minha vida, aleluia. Então não é só letra, mas o Espírito. Jesus disse, as palavras que eu estou falando são Espírito e vida. O Pai procura adoradores que adorem a Ele em Espírito. Quem está no Espírito canta sem ter vontade, sem sentir nada, porque sabe o que está fazendo. Não me diga que Paulo e Silas tinham vontade de cantar depois de ter levado uma surra. Não me diga que Paulo e Silas tinham vontade de cantar de cabeça para baixo, com os pés amarrados no tronco, com as costas sangrando. Quem aqui cantaria? Glória a Deus, vocês são sinceros. Mas como Paulo e Silas costumavam orar e cantar perto da meia-noite, aquilo que você faz continuamente, quando chega na hora, você simplesmente, automaticamente começa a agir. Agora eu estou de cabeça para baixo, com as costas sangrando, com os pés amarrados, todo dolorido, e começo a cantar que nada me separa do amor dele. E começo a cantar meu problema. Olha o que é salmodiar. Ele pegou a chicotada, ele pegou os açoites, ele pegou a prisão e fez uma música. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar do teu amor. Nem o açoite, nem a prisão, nem o perigo, nem a espada, nada pode me separar do teu amor, Senhor. Se você aprender a transformar seus problemas em canções, não se lamentando, mas reconhecendo quem Deus é em você, se prepare para Deus balançar essa cadeia e abrir todas as portas. Agora, como que uma cadeia é abalada, toda porta é aberta e ninguém foge? Ninguém fugiu. Pelo contrário, lembra que Paulo estava na masmorra, significando dizer que os outros estavam numa prisão melhor do que a dele. O cara prendeu ele com toda a segurança, na pior que tinha. Os que abriram a cadeia aqui, em vez de sair, foram lá para baixo onde Paulo estava. Porque onde está a presença de Deus atrai qualquer coisa de bênção e de milagre. Corra para perto de alguém que carrega a presença de Deus, que carrega a unção de Deus. Fique perto de pessoas ungidas, fique perto de pessoas de oração, fique perto de pessoas que amam o Senhor mais do que você.
Afaste de fofoqueiro, de carnal, de mentiroso, de vaidoso e se encha de pessoas ou se cerque de pessoas cheias de Deus, mais cheias de Deus do que você. Aleluia. Benihim disse, eu conheci um homem que quando eu entrava na presença dele, eu começava a tremer. E eu conheci esse homem, chama Pastor Cris. Uau! Quando ele entrou no ginásio, pessoas nas cadeiras de rodas sem ele orar, se levantou e começou a correr. Um ano antes de estarmos lá, ele se levantou e chamou todos de cadeiras de roda. Coloca aqui ao meu redor aí. Fizeram um círculo assim ao redor dele. Tinha 21 paralíticos. Aí ele disse, a Bíblia diz que ainda que eu ande, isso só pode ser pelo Espírito, não tem como fazer isso na natureza. Ele disse, ainda que eu ande, aí o pessoal só olhando, ele disse, vocês não entenderam? Ainda que eu ande, e os paralíticos não ficaram só olhando para ele, ele disse, faz o seguinte, eu vou dançar, aí vocês se levantam e dançam comigo. Estamos falando de 21 paralíticos na cadeira de roda. Então ele começou a dançar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, oh, ainda que eu ande. E aí foram levados uma média de 3 a 5 minutos. É muito tempo. 1 minuto já é demais quando se tem ministrações nesse naipe. Com 5 minutos, o primeiro levantou e começou a dançar com ele. Daqui a pouco o outro levantou. Daqui a pouco os 22, incluindo o pastor Cris, estavam dançando ao redor. Meu irmão, o ginásio quase vem abaixo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. E a tônica da igreja nos últimos dias precisa voltar à dependência do Espírito Santo. Nós estamos muito racionais. Nós não temos tido cultos do Espírito Santo. Precisamos de vir aqui só para se encher. Pegar esse grupo de louvor e toca aí que a gente só sai daqui embriagado. Cultos do Espírito Santo. Nós estamos muito programados, mas eu vou provar para você que isso é só para as coisas de Deus. Porque tem pessoas que assistem 10 horas de série na Netflix. Eles maratonam aquilo. Eles estão assistindo o jogo. E eles torcem para ir para a prorrogação. E ainda vai para os pênaltis. E eu duvido eles saírem. Eles não querem perder nada. Mas se 5 minutos a mais no culto, ei, tem que ir embora, amanhã eu vou trabalhar. Que tal você ficar em Deus a tal ponto, de que o que você vai trabalhar para ganhar 1 mês, Deus te dê em 1 hora. Meu filho foi enviado para Nova York. E ele disse, pai, eu preciso que o senhor ore por mim. E eu disse, por quê? Ele disse, eu preciso fazer uma venda grande lá. E eu tenho 1 semana para provar que eu posso ficar nessa posição na empresa. Eu disse, tá bom, eu vou orar por você. E eu, minha esposa, meu filho Elias, oramos por ele, Mateus no telefone. Numa chamada de vídeo. Porque no Espírito não há distância. Oh, rabaxandalaba, já estou com vontade de chorar na presença de Deus aqui. Eu dei a mão a ele, com a minha esposa e meu filho na sala e oramos em concordância com ele. Ele chega na segunda-feira, 10 da manhã em Nova York. 4 horas da tarde a meta está batida. Passou o resto da semana desfrutando de Nova York. Deus vai fazer algo extraordinário com a sua vida. Existe um favor de Deus para abrir portas para você, aonde a graça vai favorecer, em vez de lutar a semana toda para ter, em 1 hora Deus pode lhe dar o que ninguém pode te dar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não sei sobre você, mas outras pessoas creem que pode ser qualquer coisa. Não é. O furacão Milton, ele começa com velocidade 5, que é o nível máximo, é destrutivo.
E olha, meu filho está em Nova York, a esposa dele, minha norinha, está em Orlando, aonde ia passar o furacão. E agora, primeira vez na vida dela, enfrentando furacão sem o marido, ela começa a chorar, ela ficou um pouco desesperada. Nós pegamos em oração. E eu sei que não só foi eu, mas muitos filhos de Deus começaram a orar. E eu creio que foi a oração dos santos. Porque eu tive lá e peguei um thunderstorm e também peguei um furacão, só que eu estava do outro lado. Eu estava do lado de cá da Flórida, e o furacão estava passando do lado de lá, subindo para Tampa, estourou lá em Jacksonville. E o vento era tão forte que eu no aeroporto, gente, ele estava passando no meio, e era tão forte que o vento me empurrava. E a força dele estava do outro lado. É uma coisa assustadora. Quando o trovão dá, a gente chama aqui comieira, né, as linhas, rapaz, treme, que a janela faz assim, ó. Então, realmente, é demoníaco aquilo. Então, ele tá na categoria 5. A previsão dele é de entrar em Tampa, Sarasota e toda aquela costa ali. Ele entrar na velocidade 5. Só que quando ele entra, ele perde força rápido. Mas de 5 para 4, o 4 é o mais destrutivo. E então ele entra em Tampa em 3. Porque a força dele vem do mar. Ele só perde força quando entra na água. E como é que ele está em 5 e cai para 3? E mudou o curso. Onde ele ia passar destruindo lá, mudou o curso. Perdeu força. Quando ele chega perto da casa da minha norinha, simplesmente ele está em 2. Só chuva e vento. Existe um Deus que responde sua oração. Eu vou crer que ele ouviu a minha. Eu sei que muitos oraram, mas eu estava em oração. Quando você ora, milagres acontecem. Deus vai fazer parar qualquer coisa destrutiva do inferno contra a sua vida. Oh, meu irmão. Que bênção, não. Que bênção. Estou em casa, minha irmã liga. Sérgio, ora por Aninha. Eu disse, o que está acontecendo? O diagnóstico dela é de câncer. E muito agressivo. Ele está. E o que mais? E ela não sabe. Ela está muito preocupada porque até agora não disseram para minha irmã mais nova. Minha irmã me liga. Eu disse, tá bom, então vamos orar. Aí nós oramos e dissemos, espírito de câncer, eu te ordeno, seque-se e morra desde a raiz. Eu declaro minha irmã curada em nome de Jesus. Não vou colocar a foto aqui porque a imagem é horrível. Mas o tumor que estava nela era de 11 quilos. Os médicos se assustaram. E eles olharam e ficaram tão preocupados. Disse, vamos fazer a cirurgia? Não vai adiantar nada, porque no mínimo já deu metástase para tudo que é lugar. Mas existe um Deus que faz milagres. Minha irmã faz a cirurgia. No outro dia minha irmã liga e disse, Sérgio. Eu disse, oi filha, como é que ela está? Aí ela disse, os médicos não entenderam. Mas parece que alguém pegou assim com a mão, colocou no lugar onde a gente ia fazer a abertura, e nós pegamos com a mão aquele bicho monstruoso e tiramos do corpo dela. E não, os médicos não entenderam como que não deu metástase nem se enraizou. E aí eles disseram algo interessante. Parecia que estava dentro de um plástico e o líquido que ia enraizar ficou dentro do plástico. Não veio para o corpo dela e 30% do tumor já estava morto. Aleluia! 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 Eu não vou parar. Aleluia! 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 Deus é poderoso!
poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém enrolou aquele bicho. Há um poder maior do que o das trevas, que se chama o nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: você está no Espírito e o Espírito está em você. Diga: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Olha isso. Deus é poderoso para fazer. Deus vai arrancar qualquer mal da sua vida. Qualquer mal, qualquer câncer de inveja, de mentira, de maldição. Eu quebro palavras negativas que foram ditas contra a sua vida. Macumba ou feitiçaria, qualquer coisa que foi feita em qualquer encruzilhada, eu estou quebrando agora em nome de Jesus Cristo. E declaro: vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Sua saúde vai ficar igual à saúde que Cristo conquistou para você. Sua família vai viver os melhores dias dessa terra. Nenhum tumor vai se desenvolver no seu corpo, porque a lei do Espírito da vida opera em você em nome de Jesus. Que bênção! Pegue um problema, encare ele de frente e ore em língua sobre ele. E vai vir uma unção e um poder. Vínhamos conversando, eu e o Pedro e a esposa dele e o Lucas no carro, falando sobre gerando filhos, né? Eu digo: eu vou fazer uma série agora para Deus. Eu já orei por muitas mulheres e elas receberam filhos. E quando a esposa de Pedro falou, aquilo despertou dentro de mim de fazer séries de ministração sobre dando à luz, mãe de filhos. E eu lembro, e eu falando com ela, eu lembrei que minha irmã teve o primeiro filho, não sustentou, morreu. Aí o segundo, tal. Aí o segundo filho, eu fui com ela no hospital fazer coretagem, né? Negócio assim, tirar. Aí eu olhei para ela e disse: a próxima você não perde. O nome da menina vai ser Glória. Receba em nome de Jesus. Minha irmã chorando recebeu a próxima gravidez. Funcionou a tal ponto que é a sobrinha mais linda que eu tenho. Literalmente Glória. Amém. Então vou começar a reestudar, porque a Bíblia diz: alegre mãe de filhos. Esterilidade em qualquer área da sua vida não é de Deus. Esterilidade impede você de gerar descendência, de expandir sua visão. Deus não fez homem estéril nem mulher estéril. Amém? Ele diz: não haverá estéril, não haverá quem aborte, e os números dos dias completarei. Não existe uma mulher satisfeita se não gerar um filho. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer milagres nessa área. Quem sabe da próxima vez a gente faz uma conferência de grávidas. Meu Deus, vai ser um derramado do Espírito Santo. Queria que você ficasse em pé e fechasse os olhos. Aleluia. Feche os seus olhos que eu quero orar. Pai, é impossível o Senhor mentir. E é impossível sua palavra voltar vazia. É impossível problemas permanecer quando a tua presença está conosco. E eu oro agora por cada pessoa que está colocando diante de ti a situação delas.
E eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, que da próxima vez que eu voltar aqui haverá testemunhos após testemunhos, testemunhos após testemunhos. O pastor vai ter que abrir um culto só para testemunho de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu agradeço por essa liderança. Eu agradeço, Pai, pelo pastor Chilton, Adriana, os pastores auxiliares, a equipe. Agradeço os jovens dessa igreja que possibilitou estar aqui. E agradeço essa igreja gloriosa que sempre nos abençoa. Eu estendo minhas mãos agora e declaro milagres sobre todo esse auditório. Declaro portas abertas no nome de Jesus. Declaro contas pagas de maneira sobrenatural. Declaro em nome de Jesus qualquer impossibilidade no corpo, na alma, no espírito, seja lá onde for, seja removido agora. Qualquer infecção removida agora. Qualquer impossibilidade removida agora. E desde já vamos te dar graça, Senhor. Só levante suas mãos agora e adore ao Senhor. Vamos. Adore ao Senhor. Vamos, adore ao Senhor. Oh, Rabashada Labas, Rabas.